régua que mede a minha crença é o meu nível de conhecimento. Esse conhecimento não é a quantidade de versículo, mas é a quantidade de entendimento. Quando a Bíblia diz que meu povo se perde porque lhe faltou conhecimento, Deus já estava a falar para o povo dele: meu povo, se já é povo de Deus, então já sabe que Deus é Deus. Não é sobre saber que Deus é Deus debaixo de conhecimentos na decoração da Torá, de leis, mas é no entendimento da lei. Porque a Bíblia diz que o povo judeu sabia a lei, mas muitos deles não entendiam a lei. Disse Deus em 1 Coríntios 2 que nenhum homem da terra é sábio, porque se fossem sábios não crucificariam o Senhor da glória. Jesus lhes passou desapercebido, porque na mentalidade dele o rei tinha que nascer no palácio. Infelizmente para ele nasceu no curral, na manjedoura. Na mentalidade dele o rei tinha que usar coroa de ouro, na mentalidade deles. Mas na mentalidade de Deus o rei usou coroa de espinho. Na mentalidade dele o rei tinha que nascer no palácio, mas na mentalidade de Deus o rei nasceu numa família de carpinteiro. Na mentalidade deles o rei tinha que nascer num dia muito especial, mas na mentalidade de Deus nasceu num dia que não esperavam. Na mentalidade dos homens o rei tinha que ser filho de Herodes. Na mentalidade de Deus o rei tinha que ser filho de Deus. Na mentalidade deles o rei tinha que ser de uma família visível do rei Davi, mas na mentalidade de Deus, Deus pegou Jessé e juntou com Maria de tribos diferentes. Na mentalidade dos homens o rei tinha que nascer de uma rainha, que também já é rainha, mas nasceu de uma virgem que da família pobre. Deus tem a jeito dele de pensar, e a fé funciona do tipo de Deus e não do nosso tipo. Aleluia. Eu vou voltar a dizer: a fé é um nível que te faz compreender o mundo, ou vou falar melhor, os mundos. Não estou a falar aqui de cosmo simples, eu estou a falar da palavra grega que me foge agora na cabeça, mas que significa mundos. Não só mundo, mas mundos como época, dispensações, tempo, separações de tempo em que Deus trabalha. Pois Deus é imutável, mas a forma dele agir são formas diferentes. Aleluia. Por isso que aquele paralítico que eu já preguei aqui, ele esperou ser curado no tanto, e quando Deus lhe curou diferente, porque os homens estão habituados a serem tocados da forma que Deus tocou outras pessoas, mas Deus opera de forma diferente. Então a Bíblia diz: pelo mundo, pela fé compreendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que o que se vê não foi feito do que se vê. Ou seja, é a fé que nos faz compreender da palavra que o mundo foi criado pela palavra, de modo que aquilo que estamos a ver não foi feito daquilo que se vê. Em outras palavras, Deus a criar o mundo, não copiou um mundo que já existia. A montanha que Deus fez é a primeira vez que foi montanha. O rio que Deus fez é a primeira vez que foi rio. Agora o diabo é que copia, porque Deus abriu igreja, ele abriu quibadas. Está percebendo, irmão? O diabo é que copia, mas Deus criou tudo original, de maneira que isso é tão poderoso que João capítulo 1 versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é grave. Quer dizer, se você retira Deus como autor da criação, você também anula a criação que existe. Em outras palavras, se Deus não existe, o chão que você está pisando e diz que existe também não existe. Você está louco, porque não dá para tirar Jesus da criação, porque ele é a base de toda a criação. Deixa eu explicar. E Jesus é o mesmo que a Bíblia fala no capítulo 1 mesmo, versículo 1: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É o mesmo que fala no versículo 14 do mesmo capítulo, João 1,14: e o verbo, a palavra, se fez carne e habitou no meio de nós. Naquela época andou com Pedro, andou com João, Tiago e os demais. A palavra estava na terra, se fez carne, é o verbo, é a palavra encarnada. E Hebreus, que eu recitei, disse: pela fé entendemos que pela palavra o mundo foi criado. Eu estou a lhe fazer entender que esse mundo que vivemos é resultado da palavra, é resultado da palavra, é resultado da palavra.
pegar um livro que é a palavra que Deus falou, mano. É a palavra de Deus. Não se confunda. Talvez essa minha Bíblia é castanha, sim, é castanha, e a tua é preta. A minha é mais grande, a tua é mais pequena. A dimensão da palavra não está no tamanho bíblico, no tamanho da Bíblia, mas na dimensão do que está dentro dela. A minha letra pode ser mais grossa que a tua, mas a espiritualidade é a mesma. A cor pode ser diferente, mas a espiritualidade é a mesma. Todas as vezes que você sentar para a minha Bíblia, saiba que estás a ler a palavra de Deus, estás a ler a voz de Deus. É o Criador falar contigo. A Bíblia é antiga, mas a palavra dele é atualizada. Deus, a Bíblia é mais antiga que todos os livros, mas é mais atualizada que os novos livros. O livro de Pepetela, você lê na ausência de Pepetela. O livro de Augusto Cury, você lê na ausência de Augusto Cury. A Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor. Ele está nos teus ouvidos, no teu espírito, a te explicar, versículo por versículo. Até o que Mateus não explicou, ele vai te fazer entender. Aleluia! Pois há um caráter do Espírito Santo que a igreja não vai aproveitar. Ele é mestre, ele é professor, ele explica a Bíblia, ele explica versículo sobre versículo. Quando descobri esta parte do Espírito Santo, comecei a ler com ele, meditar com ele, estudar com ele. Não tenho dinheiro para ir numa escola teológica, mas tenho fé para falar com o mestre das Escrituras. Não tenho dinheiro para entrar num curso teológico bíblico, mas tenho tempo de sentar embaixo de uma árvore para ler as Escrituras. Se eu não tenho um professor teológico, tenho um pastor cheio do Espírito Santo. Quando ele falar comigo, vou entender além do que a escola explicou. É porque você não é resultado da escola teológica, você é resultado do Espírito Santo, você é resultado do convencer do Espírito Santo pela palavra. Quem tem palavra, diga aleluia. Quem tem palavra, diga aleluia. O diabo não tem medo com a quantia de dinheiro que você tem na conta. O diabo tem medo com a quantidade de entendimento que você tem dos versículos bíblicos. Por isso, ele conhece a fama da Bíblia. A Bíblia lhe derrotou. A palavra lhe derrotou em Gênesis, lhe derrotou em Êxodo, lhe derrotou em Números, Levíticos. A palavra lhe derrotou em Josué. Deus deu uma arma a Josué, disse: se quiseres vencer, medita nela dia e noite. O segredo está dado. Os juízes vieram andar na palavra, os reis vieram andar na palavra, Samuel andou na palavra, Ruth andou na palavra, Esther andou na palavra, Jó andou na palavra, Neemias andou na palavra, Esdras leu a palavra, arrancou a barba por causa da palavra. Meu Deus, os salmistas andaram na palavra, seus profetas andaram na palavra, seja menor ou seja maior, andaram na palavra. Mateus veio, Jesus é a palavra que andou. Jesus não andou só na palavra, mas ele é a palavra que andou, é a palavra que comeu, é a palavra que dormiu, é a palavra que acordou. Jesus é a palavra que acalmou a tempestade, Jesus é a palavra que multiplicou, Jesus é a palavra que curou os doentes, Jesus é a palavra que tirou pessoas das trevas, Jesus é a palavra que libertou o Gadareno. Eu estou a pregar para alguém. Quem tem a palavra tem a parte de cima e tem a parte de baixo, tem a esquerda, tem a direita. A palavra é tudo que você precisa. Quem tem a palavra não precisa de nada, porque a palavra é o segredo para governar nesta terra. A palavra é o segredo para trazer à existência o que não existe. Aleluia! Quem tem a palavra, diga aleluia. Está se encontrar com alguém que terminou o 5º ano da faculdade, fez mestrado, doutoramento, mas você só lê um versículo da Bíblia. Ele não lê Bíblia, mano. Você está acima deste doutorado, porque o seu doutoramento não lhe faz operar no reino do Espírito, mas o versículo que você lê te faz operar no reino do Espírito. Eu vim pregar para alguém neste lugar. A palavra que você está levando é bússola, é mapa para te dar direção. Ok, estou falando a palavra, mas o texto que nós lemos de Lucas
que Jesus estava a pregar a palavra. Diga a palavra. Só que a multidão estava a apertar. Como o aperto da vida não pode nos impedir de pregar a palavra. Jesus saiu onde estava a apertar. Disse, nem o aperto pode me impedir de pregar a palavra. Estou a pregar para alguém nesse lugar. Que a vida está a apertar. Por isso que deixar de pregar a palavra, que deixar de testemunhar a palavra. Não para de pregar a palavra, porque a vida apertou. Quando a multidão te apertar, por causa da palavra, quando a calúnia te apertar, por causa da palavra, se retira, procura um barco, mas não para de pregar a palavra. A Bíblia diz que Jesus se retirou e olhou nos barcos. E quando ele viu nos barcos, criou a ideia de subir no barco para pregar a palavra. Exatamente ele escolheu o barco do Simão Pedro. Escuta o segredo. Quando Deus chega na tua família, te converte primeiro, está te estabelecer líder para abençoar outros. Embora aqui tem alguns que se converteram primeiro, mas são atrasados espiritualmente. O novo convertido da casa é que está a entender a visão. Aí então, na perspectiva de Jacó e Esaú, sair primeiro não significa ser primeiro. Porque até Adão veio primeiro, mas Jesus é antes dele. Aleluia. Alguém está dizendo aleluia? Se Jesus te escolheu, ele quer que você seja instrumento para abençoar outras pessoas. Vou chegar lá. Ok, ele subiu no barco de Pedro e disse, afasta o povo da terra. Logicamente, Jesus não queria ser mais apertado pela multidão. Mas eu deixo te dizer algo. Nós estamos a falar de fé. Quem quer funcionar na fé precisa se afastar um pouco da terra. Fala um pouco da terra. Eu até gosto de comer. E educacionalmente, se essa palavra existe, na educação, eu tenho que matar bichar, certo? Almoçar doce. Pequeno almoço ou lanche às 15, 16. E eu tenho que descansar 8 horas. E eu tenho que dormir possivelmente depois das 20 ou 20. Só que tem dias, mano, que o espírito não me permite dormir, porque quer ficar a madrugada inteira a orar. E a medicina ensina que vou perder sangue. É onde se cumpre a palavra de Deus. Afasta um pouco da terra. Afasta-se um pouco da educação. Quem quiser crescer a níveis de fé precisa se afastar um pouco às vezes da educação. Eu vou te explicar algo. Jesus às vezes pareceu mal educado. Ele encontrou os outros a vender, pegou chicote, chutou a mesa dos outros. Me responde, isso é educação? Desculpa, é educação? Mãe dele está vindo, ele está falando assim, me falaram, tua mãe está aí fora. Disse, minha mãe quem? Minha mãe está aqui, meus irmãos estão aqui. Isso é educação? Maria disse, o que eu tenho a ver contigo, mulher? Ela me fala, você responde isso assim na tua mãe hoje. Mas isso é educação? Você nunca será um homem ou uma mulher de fé se a educação for o teu chão e o teu teto. Se você ser muito educado, nunca vais pregar o professor. Afasta-se um pouco da terra. Eu estou pregando para alguém que é vaidoso. Se você continuar a ser vaidoso assim, não vai subir no monte, porque tem poeira. Não vai se evangelizar no sol escaldante, porque está quente. Afasta-se um pouco. Quem quiser ter um nível de fé que agrade a Deus, porque sem fé não dá para agradar, precisa afastar-se um pouco. Esses dias tem culto à noite. Eu não vou poder ir porque na minha casa fecha o portão às 19. Afasta-se um pouco da terra. Hoje eu vou te dizer, vou concordar com o ditado mundano, que não arrisca.
vem Becamaputo. Há níveis que você não alcança em Deus e não se arrastar. Há níveis que você não alcança em Deus e não se arrastar. A mulher de fluxo de sangue saiu um pouco da regra, saiu um pouco da terra. Ela disse consigo mesmo: ainda que me apedrejarem, ainda que me matarem, hoje, vou ter que me arrastar e tocar. Vou ter que tocar. Afasta-se um pouco da terra. Há níveis que você tem que se afastar um pouco da terra. Você, Deus, tem que tocar para adorar. Mas estás a controlar o raio, a lágrima e o calor, porque o irmão que você gosta está na direita. A irmã que você gosta, sai um pouco da pausa, sai um pouco da terra, entra no espírito, porque no dia que menos você quer fazer, é o dia que o milagre está vindo. Pedro, se não afastasse o barco, não teria pesca maravilhosa. Oh, mano, há milagres que estão antecipados com atitudes que se afastam-se um pouco. Eu não posso jejuar, tenho um problema de estômago. A igreja está em jejum, mas depende. Eu concordo contigo. Sabe o que é que Deus entende? Deus entende que não tens fé. Deus entende que você tem medo. Deus entende que você está frouxo. Deus entende que você não é atrevido. Mas nós não recebemos espírito de covardia. Nós somos corajosos, mano. O estômago é que não obedece. Não sabe que obedece o estômago. Aleluia. Que determina o que eu como ou o que eu bebo. Eu que determino. É segundo minha fé e não segundo a circunstância. Repete isso comigo. É segundo minha fé. Todas as vezes que Jesus curou, ele já segundo a tua fé. Jesus chegou numa figueira, não encontrou fruto. Disse: não come mais ninguém. A figueira não tem muita culpa. Jesus estava dizendo: se você não me dá quando eu quero, não prestas. Porque eu não vivo à custa do que a vida me dá. Eu faço a vida me dar. Estou pregando para uma geração que não está esperando lhe dar emprego. Ele vai fazer o emprego vice-dar. Eu não sei, mano. Você vai ter que sair daqui assim. A fé não é lógica, a fé é a lógica de Deus, mas é a loucura do mundo. Ou você fica louco ou você não presta. Hoje o teu milagre está contado no afastar-se um pouco da terra. Olha, você está ouvindo pregação, mas está olhando a hora, porque teu marido bate. Não existe um Deus. Escuta, marido até pode bater, mas Deus abate. Não confunde, não compara o bater com o abater. Enquanto ele está te esperando para te bater, Deus já está lá para lhe abater. Porque Deus defende aqueles que se apoiam nele. Ai de quem tocar no meu ungido, ai de quem maltratar o meu profeta. Quando está aí na casa dele, fica tranquilo. Você tem que ficar longe. Quem entra por essa porta está saindo um pouco da terra. A Bíblia diz que quando Jacó acordou naquele lugar onde sonhou com a escada, disse: eu não sabia, mas essa é a porta do céu. Essa igreja é a porta do céu. Você está longe da terra desde que entraste aqui. Nesse momento estão te procurando na barraca, não estás. Estão te procurando no beco, não estás. Quem quiser te encontrar, agora vai ter que te encontrar na igreja. Vai te encontrar na oração. Aleluia. Teu endereço mudou em nome de... A fé mudou o teu endereço. Vamos mais no texto. Jesus pregou e pregou. E disse para Pedro: agora pelo alto mar. Pouco a pouco Jesus estava a levar Pedro onde ele estava saindo da frustração. O teu nível de atrevimento, me dá outro fundo. O teu nível de atrevimento vai determinar as dimensões que você vai alcançar. E dimensão não tem a ver com lugar, tem a ver com a mentalidade que você
alcance. O dia que você começar a pensar diferente, o irmão vai viver diferente. Jesus disse para Pedro: faz-se. Em outras palavras, não espera alguém te meter lá. Você se leva no alto mar. Vai lá. Pedro disse: toda essa noite que está aqui, é de manhã, né? Tá bom. Você está vindo de manhã. Mas toda noite, toda madrugada, nós não conseguimos nada. Vamos lutar. E nada. Mas sobre. Oh my God. Mas sobre a tua palavra, vou lançar rede. Está percebendo porque eu exaltei a palavra no princípio? Sobre a tua palavra, lançarei a rede. Pedro chama o mestre. Eu sou pescador, você é pregador. Tua opinião é da palavra. Eu sei sobre mar, sobre rede, sobre barco. Não vou fazer porque eu sei. Só vou fazer porque falaste. A palavra Pedro estava dizendo: se der errado, você assume as consequências das tuas palavras. E Jesus não estava a lhes ajudar. Jesus disse: vamos lançar juntos. Disse: lança vocês. Isso já complica Pedro, porque pelo menos tinham que mudar de mar, ou de maré ou de praia. Jesus estava a lhe levar no mesmo mar, com o mesmo barco e a mesma rede, para pescarem o que não conseguiram fazer toda a noite. Eu estou a pregar para alguém. Jesus está te mandando voltar onde tens errado. Mas agora está te mandando voltar com tua rede sem a palavra, com teu barco sem a palavra, com teu esforço sem a palavra. Ele te deu uma palavra e ele disse: vai. E a Bíblia diz, Pedro disse: por causa da tua palavra. A palavra sobre é diferente. A palavra sub é embaixo de, e a palavra sobre é em cima, acima ou em cima de. Jesus, Pedro estava falando: eu apoio a minha ação na tua palavra. Eu vou pescar, mas a tua palavra é o suporte e a verdadeira rede, e o verdadeiro barco, e o verdadeiro mar é a tua palavra. Porque minha rede já não deu, meu barco já não deu, minhas táticas já não deram. Jesus queria levar Pedro a um nível de fé, e ele quer nos levar a um nível de fé nessa noite. E eu vim te pregar que a tua fé tem que ter um apoio. A fé não está no vazio, a fé deve se apoiar. Infelizmente, a fé de alguns se apoia em condições que a família tem, se apoia na bondade que alguém lhe mostrou no dia. Deixa de dizer
seguro para a tua fé se agarrar é a palavra. Deixa eu te explicar bem. As circunstâncias mudam. Se a tua fé depender de circunstância, existem dias que vais crer, existem dias que não vais acreditar. Imagina, o tio que te prometeu mudou de ideia, e por causa disso você ficou frustrado. Você, oh my God, você orava tanto e começaste a de tal maneira e já não estás a entender nada. As situações apertaram de tal maneira, muita coisa está a te dar errado, e você quer desistir, irmão. Vou te dar um remédio. A tua fé só terá sentido quando se apoiar na palavra. Por exemplo, os bruxos começaram a te atacar. Alguém na tua casa pegou dada e você está com dor no estômago. Você não pode olhar nisso. Não olha na tala e nem olha na situação. Olha na palavra. Está acontecendo. Mas o que a Bíblia diz? Mal nenhum te sucederá e praga nenhuma chegará na sua tenda. O que é se agarrar na palavra? É falar assim, mesmo que a tala chegou e mesmo que tudo está descontrolado, a Bíblia diz, não tem nada que vai me atacar. Por isso é fachada. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia me diz do que com o que a circunstância me mostra. Eu estou a pregar para alguém que parece que tudo começou a complicar na vida dele. Quando tudo complicar, fica com o que Deus falou contigo. Deus disse que você vai ficar com ele. Esse marido é teu. Não importa qual é o motivo que lhe fez ir. A Bíblia se diz que está contigo, Deus está contigo e tudo te irá bem. Pegue essa palavra, tudo me irá bem. A fé não é magia. A fé tem princípios e ela funciona em consonância com a palavra de Deus. O que Deus disse deve ser a parte que nós apoiamos a nossa crença. O que Deus disse a teu respeito? O que Deus disse a respeito do teu ministério? A respeito do teu casamento? Isso é que importa. Ora, Pedro, porque falaste, eu vou lançar rede. E quando Pedro lançou a rede, pescou. Olha, o horário era contrário ao horário normal. Mas Jesus veio mostrar: quem tem fé não depende do horário, depende unicamente da fé. Entendes isso? Pedro pescou fora do horário, mas dentro da fé. Quem tem fé já deixou de viver uma vida lógica. Para o mundo você precisa casar depois de trabalhar. Mas Deus tem regras contrárias às vezes. Ele te dá emprego depois de casar. Quem tem fé não está dando o caminho errado. É o mundo que enxerga assim. Mas se você acredita em Deus, não deixe de acreditar, mesmo que as circunstâncias mudarem. Porque Deus nunca vai mentir. Alguém está crendo nisso? Deus não é homem para que minta. Quando tudo te vê parece que está contrário, é você que não está entendendo, não é Deus que não está fazendo. Deus nunca vai falhar, Deus nunca vai mentir. Eu estou dizendo, o que você não está a alcançar, no dia que você ativar tua fé na palavra, isso virá automaticamente. Deixa eu te dizer algo. Eu estava à falta de dinheiro e eu falei assim: eu preciso de dinheiro. A mulher me ligou: não temos dinheiro nesse fim de ano, não é bom? Falei: olha, temos, só não está conosco. E eu, quando estou a falar isso, não estou a falar sério como se estivesse a falar, tenho sempre, mas não tenho.
Quando fui no quarto, eu tenho ensinado que a fé não localiza, não identifica ninguém. Quando você está dizendo, eu vou conseguir entrar na faculdade, não pode mentalizar um tio, porque senão a tua fé está nele. Você ora no vazio, só. Eu creio que Deus fará, como eu não sei, mas Ele fará. Mas naquele dia, alguém me dava dinheiro, só parou de me dar. Falei, isso é brincadeira, vai ter que me dar, não porque Ele quer, mas porque eu creio. Falei, Deus, o fulano está me enviando dinheiro, eu estou a crer, estou a declarar. Quando subi no táxi, quem tem fé também acha? Lhe liguei. Falei, só te liguei para te saudar. Ele disse, está aí no espírito, hein? Sabia que eu estava pensando em ti? Olha como? Me contou uma parábola. Havia um mentor que tinha um mentoreado que lhe convidaram para pregar em outro país. E ele estava assistindo pela TV a conferência. E o filho dele na frente estava tremendo de frio. O convidado não estava dando conta que ele estava sofrendo. Mas o pai da fé ele conhece. Ele não tem nome, mandou que uma loja, uma boutique, me parece que passava para ele. E ele ligou para o filho para ir buscar. Foi buscar. Ele estava dizendo, um mentor, um pai sabe quando o filho está precisando. E eu senti hoje que tem que te mandar dinheiro. Manda a pessoa que eu embarco. Não é pouco dinheiro, não. Dinheiro chegou. Quando eu fui crentes a chorar, porque algo está a faltar, Deus também fica triste. Porque o crente deve viver pela fé. Eu estou a desafiar alguém nessa noite. Não me interessa o que está complicado. Se você tão somente falar, vai acontecer, e não duvidar em teu coração, vai suceder assim conforme falaste. Começa a encher tua mente de Bíblia. Começa a encher teu espírito da palavra. Quando você se apoiar e usar a palavra, o mundo vai ter que cooperar para o teu bem, porque o mundo sabe que ele foi feito por causa da palavra. E quando você lança a palavra no mundo, ele trabalha em favor de você. Uma vez eu usei fé e disse, se nós temos a mente de Cristo, então significa que eu penso como Ele. E eu também penso o que Ele está pensando. Eu posso pensar o que Ele está pensando. Fechei os olhos e disse, em nome de Jesus, estou a pensar o que Deus está pensando agora. Eu estou a pensar que estamos aqui, está vindo um bandido agora, está vindo a nossa vigília, está a cantar conosco. Ficamos 1 hora ou minutos depois, está entrando um bandido, está a cantar conosco. A fé é real. No dia que você andar pela fé, a frustração acabou na tua vida. Porque até o que te faltar, você vai entender que está se fazendo. Porque todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Você vai crer a partir de Deus? Posso uma simples palavra para você? Você vai crer a partir de Deus? Você pode ficar de pé onde está? Faça como Pedro. Eu já tentei casar, já tentei lutar, já fiz de tudo, não consegui. Mas sobre o que está escrito, sobre a tua palavra, Deus às vezes coloca a palavra no nosso espírito. Aleluia. Você precisa ser espiritual, sensível, para entender o que Ele está falando e comunicar ao teu espírito a respeito daquela situação. Porque o mundo ensina-nos a nos mover quando a circunstância nos bate, mas a fé nos ensina a se mover mesmo que acontecer as coisas. Um crente não pode ser apanhado de surpresa. Temos o Espírito Santo e existem vários níveis de fé. A fé pelo ouvir